Fala pessoal, beleza? Falando aqui de novo, Rafa, falando com vocês. E eu vou gravar um vídeo hoje sobre técnica para operar qualquer ativo no mercado financeiro. Bem, em 2012 eu estava na faculdade, aula de matemática financeira, aprendendo a avaliar empresas para investimento. O professor chegou feliz da vida, falando sobre a Bolsa Brasileira, que ele era operador também de swing trade, position trade, buy and hold, e falou que naquele dia estava muito feliz que tinha ganhado cerca de 45 mil reais com os investimentos que ele fazia na bolsa, e aquilo me chamou muito a atenção. E foi assim que me despertou o interesse de, enfim, estudar. Eu já estava querendo e já comecei a aprender as técnicas da análise fundamentalista de como avaliar uma empresa. E aí a gente começou a conversar mais, enfim, nos aproximamos. Ele percebeu que o pessoal tinha interesse. Ele convidou um pessoal da XP na época, isso lá em 2014, 2013, 2014, para nos dar uma palestra, enfim. E aí eu comecei a pesquisar mais, estudar mais, pegando umas dicas com ele, e ele me passou uma dica muito importante, e foi essa dica que me fez ter um sucesso, né? Eu vou dizer assim, lucro. O sucesso é igual a lucro na bolsa, aplicando esses fundamentos que eu vou rapidamente passar para vocês como experiência que eu tive. Esse vídeo não é para day trade, é para quem quer formar patrimônio no longo prazo, é swing trade, position trade ou buy and hold. Essa técnica ela não se aplica ao day trade, tá bom, pessoal? Só para deixar bem claro e resumindo a história, para facilitar a história. Enfim, o que eu vou passar para vocês então? O que eu vou dizer que vocês, né, têm que fazer? Em primeiro lugar, rapidamente, né? Rapidamente. Número 1, investir em boas empresas. Resumindo aqui, ó, investir em boas empresas. Aqui poderia ser também ativos, né? Empresas. Ou investimentos ativos que sejam clássicos do mercado: ouro, prata, na Bolsa Brasileira, ativos que sejam tops, né? Petrobras e Vale, Petro, Vale. E hoje, né, também, como a coisa mudou nas criptomoedas, os ativos hoje nas criptomoedas seriam o clássico Bitcoin, os mais famosos, né? Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana. E aí vai, né, pessoal? Bons ativos. Primeira coisa, isso. Segundo item. Segundo item, qual seria? Essa técnica, em 2014, como eu falei para vocês, o professor mandou a gente estudar um cara muito famoso no mercado. Até hoje ele atua. Um cara bem famoso aí que ensinou a maioria dos traders profissionais e dos bancos, hedge funds,
fundos de investimento de Wall Street que se chamam, um trader muito famoso que se chama Oliver Velez. Oliver Velez. Bom, a gente utiliza a técnica dele, é uma técnica simples, porém muito poderosa, de fácil entendimento. Essa técnica que ele ensina, e eu utilizei ela para achar os meus investimentos, fazer as minhas operações. Foi qual é a técnica? A gente vai utilizar uma média simples de 200 períodos, que vai nos indicar o longo prazo. E segundo, a gente vai usar uma média simples de 20 períodos, que significa o curto e o médio prazo. Só isso, pessoal. O que isso tudo, essa técnica que ele utiliza, o que ela mostra? Nós vamos identificar, aqui seria a média de 200, aqui estaria o preço, que o preço estaria aqui. A gente quer saber qual ciclo de mercado está acontecendo aqui. É um ciclo de expansão ou contração? A gente sabe que no ciclo de expansão se realiza lucro. E no de contração se acumula. A média de 200 com a média de 20, ela vai demonstrar exatamente isso que eu mostrei para vocês. Quando o preço está afastado da média de 200, significa um ciclo de contração ou de acúmulo. O que acontece? Os grandes players, o preço está aqui, os grandes players acumulam aqui, acumulam nessa região, no afastamento da média, acumulam aqui, fundos de investimento acumulam longe da média de 200 para a realização do lucro, ou no primeiro toque, ou quando aí você surfaria uma tendência. Mas isso a gente vai deixar para olhar mais para frente. A ideia no primeiro momento é operar o afastamento da média. Essa seria o sinal. Nós vamos procurar ativos bons, projetos bons, que tenham esse afastamento aqui, ó, estejam longe da média de 200, longe. Por que isso? Porque a média de 200, ela envolve muitas coisas, como psicologia de massa, a liquidez institucional, ela mostra os ciclos de mercado. Ela mostra se o ativo está em bull ou bear market. Todo o mercado, se você for num banco, num fundo, você vai ver exatamente isso. Vai olhar o gráfico, vai ter um gráfico lá do que o operador vai ter uma média de 200.
e uma média de 20. Uma média de 20 vai estar nesse gráfico. Então, todo mundo está olhando para isso aqui. Todo mundo está olhando para isso aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver o ouro. Vamos ver o ouro como é que... Estou no gráfico aqui de... Estou no gráfico, acho que no mensal daqui. Ah, no mensal mostra. Olha só como é que está o ouro, pessoal. Média de 200 vermelha, média azul de 20. Subindo o gráfico. A nossa estratégia, ela contempla, nós queremos que o preço esteja afastado da média de 200. Veja aqui. Quando isso aconteceu aqui, pessoal? Aqui só. Isso aqui é o ouro. Ó. Ó. Lembrando que isso não pode ser utilizado para day trade, isso é para buy and hold, swing trade. Afastamento da média. Você montaria a sua posição aqui, ó. Montaria a posição aqui. No afastamento da média de 200. E aí as opções. Temos algumas opções. Primeira opção. Opa. Primeira opção. Primeira opção. Primeiro toque. Primeiro toque. Realiza o lucro no primeiro toque. Aqui já dou o fechamento. Já estou fechando já a operação. Aqui eu disse para você aonde você tem que comprar, abaixo da média no afastamento. E realiza o lucro. Primeira opção, o primeiro toque. É profissional isso. Que você pode ir muito bem no primeiro toque. Pode ir no primeiro toque. Pode ir no primeiro toque. Realizar 50%, botar no bolso 50% da sua posição. E deixa, ou o preço vem e cai mais, ou o preço pode subir. E aí vem a segunda opção. Não zera no primeiro toque. Não zera no primeiro toque. Deixa o trade correr e só vai zerar quando ele encostar na média de 20, que é azul. Esse caso seria por aqui mais ou menos. Aqui ele não chegou a encostar quase. Ou esperar o preço encostar e atravessar a média de 200. Aí você zeraria aqui nessa região. Então você teria pego toda essa pernada aqui. Toda essa pernada de alta. Toda essa pernada de alta teria pego aqui. Nessa segunda opção. Vamos ver outros ativos aqui. Vamos ver a prata. Vamos ver a prata no gráfico semanal. Gráfico semanal da prata também em tendência.
Você tá operando prata lá. Tá operando prata. Prata desceu longe. Prata desceu longe da média de 200. Começa a comprar aqui, ó. Começa a comprar aqui. Começa a comprar aqui. Pode zerar no retorno. Primeiro toque. Ou tenta surfar essa tendência. Tenta surfar essa tendência. Vamos ver mais outra opção. Mesma coisa. Aqui, ó. Queda bonita aqui, ó. 2015. Ó, por isso que é longo prazo, pessoal, ó. Junho de 2013 foi bater no junho de 2026. 3 anos. 3 anos acumulando. Mais bons ativos. Não vai comprar porcaria que tem vezes que dá ruim. Não volta. Então aqui, ó. Comprou todo esse período aqui. Comprou. Esse foi na média. Realizou lucro. Aqui deu, se o cara tá esperando pegar essa tendência, aquela tendência que eu mostrei ali pra vocês, daria ruim, porque volta. Pode voltar. Aqui é 50% de chance de voltar. Olha a ganância. Mostrar mais algumas outras coisas aqui. Bitcoin, vamos ver o Bitcoin. Como é que tá o Bitcoin aqui? Bitcoin. Olha o Bitcoin aqui, essa queda aqui. Vou tirar essas marcações aqui, tá atrapalhando. Olha essas marcações aqui, pessoal. Olha aqui em 2022, aqui ficou um ano acumulando. Ó, 22. Um ano. O preço afastou. Começou a comprar. Sem stop, né, pessoal? Comprar, não estamos fazendo day trade aqui. Comprar. E você pode dar sorte do preço disparar, como aconteceu aqui, ó. Isso aqui esse disparo aqui aconteceu comigo em 2014, quando eu alinhei a análise fundamentalista, quando eu alinhei junto com esse conhecimento que o Oliver Velez, que o meu professor disse que usava, simples e claro, para nessas duas ações aqui, ó, VEG e Grandene. Grandene eu comecei a comprar em 2014. 2014 foi. Eu me lembro que estava aqui, ó. 2013. Tem sido semanal. Tava nessa região aqui, ó. Aqui não tinha muito afastamento não. Tava afastado. Nessa época aqui, ó. Opa. Nessa época aqui, o que eu fiz? Eu fiz análise fundamentalista, eu identifiquei a ação, que era uma ação boa, pagava dividendos, enfim, vi que estava nessa aqui, disse, eu vou arriscar, vou começar a comprar aqui, ó, utilizando, eu comprei exatamente aqui, ó, 2014 e 2015. Eu acho que saí desse papel foi em 2017, ó. Então, esse período todo aqui, ó, esse período todo aqui, ó, eu comprei. E eu fui realizar o lucro
lá quando bateu, acho que 9 alguma coisa, me lembro. Aqui assim para realizar o lucro. Outro papel, VEG. A mesma coisa. 2014. O que está 2014 aqui? Me lembro que era a mesma coisa, estava bem próximo à média de 200. 2014. E 2014 estava aqui assim, ó. Não, estava até não. Estava aqui assim, ó. Eu me lembro que velho eu demorei um pouco mais. A primeira ação que eu entrei foi grande. Depois velho eu esperei chegar próximo à média de 200 e comprei nessa região aqui. Nessa região. É o que eu estava aprendendo também, né, pessoal? Comprei nessa região aqui e o papel explodiu aqui, ó. Explodiu. Eu fui sair lá em 2017, meio, final de 18. Essa parte aqui, ó, de 2014 aqui, assim, essa parte aqui, ó, toda eu acumulei, comprei e zerei aqui. Bitcoin e Ethereum. Vamos ver como é que tá Ethereum. Vamos ver como é que tá Ethereum. Ethereum. Ó, Ethereum. Afastamento. Compra. Realiza lucro. Ou deixa correr. Para baixo. Afastamento. Compra. E agora, o que vai acontecer aqui? A gente não sabe, mas a gente está comprando em cima dos fundamentos. Tá barato. Tá barata a coisa. E se a gente tá barato, os compradores estão juntos. XRP. Vamos olhar XRP como é que tá aqui. Ó, XRP tá filé. Afastamento. Só compra. Segue comprando. O que o preço pode fazer? Média de 200 está aqui. Pode bater e cair? Pode. Pode bater, descer um pouco e subir e explodir. É o que a gente quer. É o filé do mercado, é isso. Então você consegue operar com esse tipo de técnica, qualquer coisa que você queira. Você quer saber se um ativo está barato? Está com desconto? Bota uma média de 200 no gráfico, uma média de 20. XLM, mesma coisa. Média de 200. Afastamento. Excelente projeto. Só compra. Compra nessas regiões aqui. Aqui já deu para realizar o lucro. Tá caindo. Segue comprando. Uma hora vai subir. Porque se usa muito o princípio do retorno à média. Estatisticamente, o preço sempre tende a retornar à sua média principal.
que mais tem aqui? Tem XDC. Vamos ver Petro aqui, ó. Petro. Ó, Petrobras. Olha aqui, pessoal. Período bacana. Média de 200. Afastamento. Compra, região de compra. Tá barato. Se tá barato, tem comprador. Olha o que o comprador faz. Compra tanto que uma hora ele tem que desovar. E ele joga o preço lá nas alturas. Olha aqui. Imagina comprou no 32 e vendeu no 54. Quase dobrou o valor. Então é um princípio simples, clássico, objetivo, direto, aí, que é o Covid. Afastamento da média. Só compra. Realiza no toque na 200 ou deixa correr. O que mais tem aqui? Vale. Olha Vale. Olha o Vale. Ó. Imagina aqui, ó. Esse tempo todo aqui, ó. Vou deixar aqui que caiu aqui e voltou. 2014 a 25. Abaixo da média de 200. A gente só compra. A gente vai realizar lucro no primeiro toque. Ou vamos tentar surfar essa tendência quando o preço... Aqui seria um segundo fechamento, né? Zeramento. Mas aí é 50% de probabilidade. E a gente não tem como saber isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica. O vídeo foi, então... O tema do vídeo foi técnica para operar qualquer ativo no mercado. Mostrei para vocês uma forma simples, clara, objetiva, profissional e que grandes profissionais do mercado utilizam, grandes bancos, os bancos e grandes hedge funds, fundos. Técnica simples, porém profissional, com fundamento matemático. A gente compra barato, resumidamente. Compra barato e realiza o lucro com maior preço, utilizando as primeiras leis de mercado, com fundamento, comprando bons ativos, bons papéis, bons projetos. Desejo a vocês tudo de bom, sucesso, e a gente continua nos falando nos próximos vídeos. Valeu, tchau!